No primeiro episódio da série de parasitologia, vamos entender alguns conceitos. A relação ecológica do parasitismo. O que é o agente etiológico, o vetor, os hospedeiros e o reservatório natural. Aproveita e já se inscreve no canal. A gente precisa da sua ajuda para continuar dando esse conteúdo de graça para vocês. Olá pessoal, da família Biocrio. Hoje nós vamos começar uma série sobre parasitologia. A parasitologia é a ciência que estuda a relação entre parasitas e parasitados, uma relação ecológica desarmônica, onde o parasita vive às custas do parasitado. É importante saber que um parasita não é interessante para o parasita que o parasitado morra, visto que se o parasitado morrer, o parasita perde a sua fonte de nutrientes. Quando se fala em parasitologia, alguns conceitos vão permear as nossas próximas aulas. E esses conceitos são conceitos fundamentais, são conceitos básicos que são muito utilizados na análise de todos os ciclos parasitários. Esses conceitos são, veja bem, tá? Primeiro conceito, agente etiológico, também chamado de agente causal. É o organismo que provoca, é o organismo que causa a doença. Por exemplo, o agente etiológico da doença malária é um protozoário, esporozoário, denominado Plasmodium. Existem várias espécies, as duas mais comumente encontradas no Brasil são o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado, também chamado de mastigóforo, denominado Trypanosoma cruzi. Já a esquistossomose, ela é provocada por um verme denominado Schistosoma mansoni. O segundo conceito analisado é o vetor. Quem é o vetor de uma doença? É o organismo que transmite o agente etiológico. Os vetores, muitas vezes, são organismos hematófagos, não somente insetos, mas também aracnídeos, como por exemplo carrapatos. No caso, o vetor da doença de Chagas é o barbeiro. O vetor da malária é o mosquito do gênero Anopheles, popularmente chamado de mosquito prego. Na febre maculosa, por exemplo, o vetor ele passa a ser um aracnídeo, denominado popularmente de carrapato estrela. Além disso, nos ciclos parasitários, analisaremos dois termos, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro definitivo num ciclo de vida parasitário? É o organismo participante do ciclo, onde o agente etiológico se reproduz sexuadamente. O exemplo que nós demos aqui é da tênia. A tênia sólio, que provoca a doença chamada teníase, tem como hospedeiro definitivo o ser humano, uma vilosidade intestinal, onde o verme está alojado. Nesse caso, nessa fase de vida adulta desse verme, ele está se reproduzindo sexuadamente. Então, o hospedeiro definitivo é aquele onde o agente etiológico se reproduz sexuadamente. Já o hospedeiro intermediário, nesse mesmo ciclo da nossa tênia, será, no caso, o porco, pois no porco haverá apenas o desenvolvimento assexuado do verme, na sua forma larval, denominada forma cisticerco. Além desses termos, usa-se também o termo reservatório natural. Um reservatório natural é um participante do ciclo de vida de um agente etiológico, onde esse organismo poderá ser um animal doméstico ou um animal silvestre. A doença pode ocorrer e vai ocorrer do ser humano. Só que esse animal doméstico e esse animal silvestre atuam como reservatórios naturais dos agentes etiológicos. Um exemplo bem clássico e fácil para vocês entenderem é o ciclo da febre maculosa. A febre maculosa é uma doença bacteriana provocada por uma bactéria do gênero Rickettsia. Esta bactéria é transmitida ao ser humano através de um vetor denominado carrapato estrela, que tem em seu organismo a bactéria causadora da doença. Só que esse carrapato, ele adquiriu essa bactéria através de um animal silvestre, que é a capivara, ou até um animal doméstico, como por exemplo o cavalo. Então, nos ciclos parasitários,
Por exemplo, no ciclo da doença de Chagas, existem alguns reservatórios naturais na natureza, como por exemplo gambás, tatus, macacos e até reservatórios domésticos, como por exemplo cães. Numa outra doença chamada leishmaniose, provocada por um protozoário chamado Leishmania, os reservatórios naturais são os cães que ocorrem nas casas das pessoas. Não somente cães que são vira-latas, que vivem na rua, mas também cães que ficam dentro da casa. Esses animais podem atuar como reservatórios naturais de duas espécies de leishmanias, tanto a Donovani como a Leishmania brasiliensis. Então, a partir de agora, nós veremos nos próximos episódios, tá, as principais parasitoses que ocorrem no Brasil e no mundo, ligadas a protozoários, vermes plateumintes e vermes nemateumintes. Até breve! No próximo episódio, a gente vai ver uma doença causada por um protozoário, a doença de Chagas.